noite para vocês. Essa é uma experiência nova. Estamos diante de uma mesa redonda e, por que não dizer, tratando-se do tema da Idade Média, estamos diante de uma tábua redonda. E aqui temos 4 cavalheiros, o Frei Rovílio Costa, que foi patrono da Feira do Livro de 2005. O Frei Rovílio é formado em filosofia, pedagogia, é mestre em educação e, além disso, livre docente em antropologia cultural. É um prazer tê-lo aqui, Frei Rovílio. Ao meu lado, então, está o professor José Rivair Macedo, professor de História Medieval da URGS, atual coordenador do programa de pós-graduação em Idade Média, renomado professor medievalista, escritor, e que eu tive o privilégio de tê-lo como o prefaciador do livro O Cavaleiro do Templo, que é parte do tema deste nosso debate desta noite, dessa nossa mesa redonda. E também participando o professor Jorge Alberto Rosa Ribeiro, doutor em Sociologia na Educação de Sociologia da Educação da Universidade de Salamanca, na Espanha, professor de História da Educação da URGS. E, então, nós 4 estamos aqui para um debate aberto, espontâneo, sem necessidade de... Nada aqui foi planejado, apenas vamos sentar e conversar sobre Idade Média, cada um trazendo o seu conhecimento, agregando valor a vocês presentes, aos quais, então, eu agradeço de coração também a presença, espero que tenham um bom proveito. Eu gostaria de falar muito rápido sobre a Idade Média, que é um período, no mínimo, controverso, porque a Idade Média, obviamente, é um período mediano entre a história antiga, né, a Era Antiga, a Idade Antiga, a Antiguidade, e a Idade Moderna. Esse período intermediário se chama Idade Média, e suas fronteiras são bastante controversas. Os historiadores se debatem em relação a que critério se utiliza para marcar o início e o fim da Idade Média. Mas, de uma forma geral, há um certo consenso, ao menos para se chegar a um denominador comum, de que a Idade Média inicia com a queda de Roma, a queda do Império Romano, o grande Império Romano, em 476, para bem delimitar um ano, e vai se encerrar com a queda de Constantinopla em 1453, formando, então, quase 1000 anos de história, que é comumente chamado, e erroneamente chamado, de Idade das Trevas ou a Noite dos 1000 Anos, que são termos pejorativos criados pelos iluministas que precisavam de um passado obscuro para dar vazão ao século das luzes. Então, para não perder muito tempo nesse introdutório, eu quero passar a palavra para os convidados e quero passar, para dar início a esse debate, eu quero fazer uma pergunta para cada um deles, e que cada um deles responda a seu bel prazer, e isso, então, à medida que cada um responde, vai passando a palavra, e nós vamos fazer, então, esse trabalho conjunto. Eu peço, então, senhores convidados, que, se for possível situar no tempo e no espaço, será ainda melhor, mas eu vou perguntar a cada um o que tanto fascina em vocês a Idade Média, a ponto de terem aceitado esse convite e estarem aqui presentes nessa nossa tábua redonda. Então, começando pelos mais velhos, professor e Frei Rovílio Costa. Mais velho deve ser o Rivair. Bom, em primeiro lugar, Galina, eu acho que você é um mentiroso. Ah, é o nariz. Porque você disse que fez um romance histórico, parece que falou naquele dia, e o Rivair, acho que na apresentação, disse que aqui a história é um romance do passado. Então temos o romance histórico e o romance do passado. O Gabriel Garcia Marques disse que a vida não é a que a gente viveu, e sim aquela que recorda e como a recorda para contar. E aqui na página 12 você diz que a medieval é base da cultura ocidental. E eu não sou filósofo, nem me considero tal, e até certo ponto eu sempre ridicularizava, já posso brincar com o Rivair, eu dizia que a filosofia
sem ideia de racismo, sempre conto para negro isto. Um negro sem dentes, procurando um gato preto num quarto escuro que já não está lá. Para dizer, a filosofia discute o sexo dos anjos. E a tua pareceria que, falando da Idade Média hoje, seria discutir o sexo dos arcanjos. Mas dentro deste texto primeiro que você faz, e espero que você vá progredindo neles, você faz história e teologia. Aspectos da história e da teologia da qual nós precisamos hoje. Veja, no último ano, casualmente, porque tem um monte de editores, eu sou editor artesanal, aleatório, não interessa este tema, porque eu trabalho com genealogia, estou publicando João Duns Scotus, que é uma linha da filosofia medieval, que tu podes entrar nela, por isso eu te deixo o livro. 800 anos, é um antagonismo ao aristotélico tomismo, uma outra visão de ver o homem, a pessoa, até a própria teologia. Idade Média, tempo do mundo, dos homens e de Deus. Ainda sobre filosofia da Idade Média. Estudos de filosofia medieval, é um grupo de portugueses. Tempo e eternidade, como conceitava o tempo na Idade Média. A cidade dos homens e a cidade de Deus. Quer dizer que há um fluir de estudos sobre a Idade Média. Por que isto? Daí eu lendo o texto Cavaleiros do Templo, que até era bom tu teres dado um aceno, o motivo e a razão do livro e o caminho do... Eu me dei conta de um bocado de aspectos importantes. E para mim, mais como filósofo, mais como teólogo do que como filósofo, toda a preocupação da Idade Média era dizer que a filosofia é anti-la teologia, a filosofia é a serva da teologia. Num determinado momento, Galina fala que em certo ponto da história da Igreja, o Concílio de Niceia, foi feita uma votação e Cristo teria ganho para ser Filho de Deus. E a Ana é que perguntou, e se tivessem votado contra? Efetivamente se tratava de condenar as heresias, que já eram mais de 20, e o Papa Silvestre até nem pôde participar do Concílio de Niceia, onde se estruturou, creio, sobre verdades que já se tinham. Então, nesse sentido, a obra é muito interessante, porque ela, de uma maneira romântica, de uma maneira agradável e progressiva pelos seus personagens, numa exatidão filosófica. Ali tu é filósofo mesmo no sentido de elaborar os argumentos da lógica dos diálogos leves, rápidos e objetivos. Então esse é um aspecto para mim muito importante, o sentido propor Cristo, a discussão, esse homem, esse é um homem ou é Deus homem?